caralho. Aí também deu muitas visualizações. A gente foi usando, cara. Eu sei usar o brinquedo. Né? Tô nessa aqui há muito tempo. Sim. Depois a gente fez o político de estimação, que era falando sobre essa galera que também fica endeusando político. E aí é uma crítica ao fanatismo, não é ao político, nem ao partido, mas ao fanatismo, ao cara não enxergar que o político erra, que ele tem defeitos, que ele tem problemas. Então isso gerou um mal-estar entre a esquerda e a direita. Cara, isso é muito foda, porque assim, vou ser sincero. Eu achava que tu era Lulete, porra. Não, cara, na verdade eu nunca votei no Lula. Interessante demais. A minha relação... Porque essa é a imagem que os caras colocam, tá ligado? Sim. Eu super admiro o Lula como uma pessoa muito inteligente, um cara que tem uma articulação, fala pra caralho. Se ele entrar pra falar aqui no Flow, meu irmão, 2 minutos você tá votando nele. Foi o que o Haddad disse. Ele deu 15. Ele deu 15. 2 minutos tá votando nele. Não, eu concordo com você. É inegável que o Lula é um cara muito safo, muito inteligente e que sabe falar muito bem e tal. E que, pô, ele, querendo ou não, apesar de ter as histórias podres dele, tem muitas histórias de atos que ele foi inteligente, ou coisas que ele fez bom. Ele era admirado internacionalmente. Não, ele Obama, ainda é, né? Admirado, muito admirado. Tanto né? que o Papa foi lá, mandou uma carta pra ele. Sim, essa história toda que aconteceu durante a Lava Jato e que agora se tornou mais clara para as pessoas... o que aconteceu? Por que as pessoas me associaram ao petismo? Porque eu fui o primeiro artista a me levantar na época que a Dilma começou a sofrer o movimento de impeachment contra o impeachment. Você imagina, 90% da população estava, por conta da questão econômica, dos erros cometidos pela Dilma, tava todo mundo de pau duraço pra tirar na ela. última, antes de 2014, mas ela foi eleita democraticamente. E o Aécio Neves... Foi na trave ali, né? Foi na trave e o Aécio Neves, que também é um filho da puta, na minha opinião. Que depois todo mundo viu quem era, né? Que hoje ele fica ali quietinho, não fala nada, mas tá lá no Congresso. Né? Ele fez igual o Carlos Lacerda fez. Chegou e falou assim, não vou deixar governar, não. Tudo que vier a gente vai segurar, não sei o que, não sei o que. E ele criou um movimento ali, porque já que os caras não estavam conseguindo ganhar nas urnas, os caras começaram a fazer um movimento para fuder o que já estava fudido na economia. Porque quando você fode a economia, aí fudeu, você mexe no bolso da pessoa. Porque em 2008, o mensalão estava acontecendo, irmão. Mas todo mundo estava consumindo. Então as pessoas falam, sou contra a corrupção. Contra a corrupção, caralho. Sou contra ficar duro. É contra ficar duro. Porque se estiver entrando dinheiro no bolso e tiver a vida viajando e o caralho, não é contra a corrupção. É um erro. Eu tô falando pra você o seguinte. A questão passa do princípio de que é o seguinte. Qual era o objetivo dos caras? A gente breca a economia, atinge a classe média, que é a grande maioria das pessoas que acabam sendo atingidas, né? No sentido que os pobres já estão fodidos mesmo. E sempre tiveram no Brasil. O PT fez um trabalho O PT fez um trabalho na pirâmide social do Brasil que tem que ser reconhecido. Ele distribuiu renda. Não foi o ideal, mas ajudou bastante gente aconteceu ali. A se mobilizar. Acho que é bem justo falar isso. Então, assim, tenho críticas ao PT, sempre tive, fiz músicas críticas na época, mas as pessoas não tinham esse interesse por política, então passou despercebido. Eu fechava a Avenida Paulista aqui sozinho, irmão. Sozinho. E neguinho ficava me zoando no Twitter. Falando, o cara lá, tá lá sozinho, o cara, 10 pessoas, o caralho. Eu fazia mobilização. Eu ia pra frente do Congresso Nacional fazer protesto sozinho. Sozinho. Eu fiz o Renan Calheiros, que agora tá aí de caralho, bababá. O Renan Calheiros mandou me prender, meu irmão. Em 2007, sei lá. Caralho. Porque eu fiz um laranjal, uma bandeira do Brasil de laranja, na frente do Congresso Nacional, sozinho. Quem me tirou foi o Gabeira e o Chico Alencar. Que chegaram lá e falaram, não vai prender o cara não, vai prender por quê? Que não é a casa do povo? Então o meu envolvimento com política sempre foi crítico. Eu nunca fui tipo, esse cara é Deus, não sei o quê. Eu reconheço as coisas boas que cada um fez. O Fernando Henrique fez coisa boa, pô. Então fala uma coisa boa aí que o Bolsonaro fez. Não, aí ele fez... Aí nem os bolsonaristas conseguem. Teve um tempo aí que ele ficou quieto. Mas se você pegar a história do Brasil, vamos lá. Eu não vou falar do Sarney, porque também o Sarney é outra criatura que é difícil de você... E o Collor também não dá. Mas o Fernando Henrique foi um cara que fez o plano real. Tem que reconhecer o que o cara fez de bom. Sim. Né? Você não é porque, eu sou esquerda, eu sou direita. Se for possível olhar para alguma coisa que foi boa, positiva pro Brasil, beleza. O Lula fez muita coisa boa pro Brasil. Muita coisa boa pro Brasil. Tem problema lá de corrupção no PT? Com certeza, porque todos os grandes partidos têm problemas. Mas peraí, mas calma. É que o PT é muito bom nisso, né?
Cara, eu não posso te avaliar se é muito bom ou se não é bom, porque eu acho que isso tem que ir para um tribunal imparcial, que não é o caso do que aconteceu com o Lula. É o que mostra o Moro as foi parcial. vazadas, né? Então, assim, quando eu falo desse caso, as pessoas falam, pô, mas não sei o que. Olha só, cara, o que eu queria, vamos avaliar se o Lula é honesto ou não. Coloca o cara dentro de um tribunal imparcial, seguindo os trâmites legais, que é para todo mundo, pode ser para você, para ele, para o meu filho, para mim, para o Lula. Sem STF. Entendeu? Não, digo, vamos seguir os trâmites. E se, porra, descobriram que o cara é corrupto, que o cara roubou, o cara como não sei o quê, paga. Agora, da forma como foi feito, é que não foi legal. E o Sérgio Moro, desde o começo, nunca me enganou. Eu sempre vi que ele queria ser muito mais superstar do que juiz. Pô, ele me enganou, mano. Entendeu? Pô, me enganou também. Pô, tudo bem, faz parte do amadurecimento da gente também, claro. Perceber essas coisas. É que a gente... Entendeu? Eu não gosto de política em geral. Política eu gosto de política, eu acho importante e tal, mas eu não gosto de político em geral, assim, sabe? E não é só com uma parada do PT. Todo mundo, PSDB, PCdoB, PMDB, PTTTT, todos os PP alguma coisa, entendeu? Eu não gosto desses caras, eu acho que eles são todos parasitas, assim, eu realmente enxergo dessa forma. E eu achava que o maior parasita daquele momento era o PT. Porque ele era o parasita com mais poder no momento. E eu tinha um medo de deixar um parasita se alimentando num corpo e aonde ele chega, entendeu? Porque era, na minha visão, na época, dos partidos, o que tinha mais poder. E ele estava usando o poder de uma forma... Tá, o Lula ajudou muito, e eu concordo. Teve o Bolsa Família, um puta programa... ProUni. Eu namorei várias pessoas que... Pô, que hoje... Inclusive namoro agora uma pessoa que tem o diploma por causa do ProUni e tal. Então tem as suas coisas boas, mas tipo... Eu percebia que também eles tinham uma ferramenta de poder, uma máquina de poder que tava ali não só para ajudar o povo, mas para ajudar o PT a si mesmo, que eu achava... que era muito destrutiva pra gente deixar ela continuar crescendo, entendeu? Por isso que eu achava que era importante alguém da justiça vir e falar, pô, peraí, né? Não dá pra você pegar e corromper a máquina estatal ao seu bem próprio, assim, desse jeito escancarado. E alguém tem que parar isso. Se fosse o PT, se fosse o PSDB, que eles fazem também, entendeu? Inclusive, acho, se for uma crítica sua, eu acho que é correto, que eles focaram no PT, quando podia derrubar todo mundo ali, que tá todo mundo um pouco preso. Mas eu acho que é todo mundo filho da puta lá, entendeu? De verdade, acho. Não, então, Monark, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso da criminalização geral da política elege Bolsonaros. Entende? Eu entendo que seu sentimento elege mesmo, foi exatamente isso que elegeu. Exatamente. Sim. O seu sentimento, ele é legítimo. Próximo, eu acho, hein? Não, o seu sentimento, ele é super legítimo. Por quê? Porque você é um cara... que tem... Você é um cara que paga imposto, que você tá aqui no Brasil, que você não vê as coisas serem revertidas, né? Então, o Brasil é um país que tem uma história... colônia de exploração, capitania hereditária, patrimonialista pra caralho. A gente sabe que o sistema não é um sistema honesto. A gente sabe que os partidos políticos influenciam muito na forma como esse sistema é conduzido, mas a gente não pode criminalizar a política pra gente evitar Bolsonaros. Tinham... outras opções à direita que poderiam ter entrado e que com certeza não estariam fazendo esse negacionismo que o Bolsonaro está fazendo. Poderia ter sido a Alckmin, sei lá, o Amoedo, a Marina. Eu, por exemplo, eu digo assim, de outras opções. Eu fiz campanha para o Ciro. E continuo fazendo campanha para o Ciro. Aliás, eu acho que vocês deviam trazer o Ciro aqui. A gente só ele querer, tentando. Né? Ele desmarca várias vezes. Não, peraí, eu vou ligar agora aqui. Caralho! A gente chegou a marcar acho que 2 vezes, aí acabamos com o Haddad também. Por causa da fase roxa que estava aqui em São Paulo. Não, mas eu vou falar, eu tenho um contato muito próximo, porque de fato eu fiz uma campanha em 2018 pro Ciro. Não, eu vi lá no Twitter também os caras chamando a turma boa pra assistir o Tico. Sim. Eu tenho uma relação bacana com eles, mas assim, é o que eu falo no Twitter, eu vou falar aqui e falo em todo lugar. Eu não tenho uma pessoa que vai dizer pra mim, eu não tô ali por causa do Ciro. Eu tô ali porque o Ciro tem um projeto que eu acho que é interessante. E eu acho que o Ciro pode ser uma opção pro Brasil, que pode... Isso não quer dizer que vá, ou quer dizer que eu apoio ele incondicionalmente. Não. Por exemplo, os ataques que o Ciro faz ao Lula e ao PT, eu não vou reproduzir. Eu tenho críticas ao PT? Tenho. Eu vou defender o PT? Não. Eu posso falar coisas boas que o PT fez, como vocês já mencionaram, e posso falar também que, pô, sim,
teve com a máquina na mão, podia ter feito diferente em vários aspectos. O PT, por exemplo, deu condição das pessoas comprarem coisas, mas não deu consciência de classe para a população. O que é consciência de classe? É o cara que ganhou um dinheirinho na época do governo do PT e conseguiu fazer um negócio, andou na pirâmide social, ele chegar e falar assim, porra, não é a meritocracia. Tem toda uma relação política que confabulou de alguma maneira para que eu tivesse um dinheiro e conseguisse consumir. Então, assim, o cara que é de classe média, ele tem que entender que ele está muito distante da pirâmide. Esses caras aqui são latifundiários, donos de banco, gente que tem muito dinheiro, que pode ficar 5 anos numa pandemia viajando o mundo. Foda-se. O cara da classe média, que mesmo que tenha um carro bom, como eu, por exemplo, eu tenho um carro legal, tenho um apartamento financiado, eu tô muito mais próximo dos pobres do que do cara que é o topo da pirâmide. Sim. Só que o cara da classe média no Brasil, ele não entende essa porra, ele acha que ele é pavão e ele é um pombo, sacou? Então ele se comporta como um pavão, mas ele ganha milho de pombo. Então a dificuldade do brasileiro é entender o seguinte, cara, que consciência de classe é você entender em que lugar você tá. Se você tá no meio da pirâmide, você é trabalhador. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não estou falando em pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador. Certo? Então, se eu sou um cara que eu acho que só porque eu tenho uma padaria, ou tenho um comércio bom, ou alguma coisa que eu sou o topo da... Quando alguém fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, o cara, não vai taxar a grande fortuna, porque... Nem tá falando dele, irmão, porra. Não tá falando de você, não, cara. Tá falando de bilhões. Não tá falando da sua Land Rover aí que tu financiou 20 vezes no banco, não, cara. E outra coisa, quem toma as coisas dos outros, como o Neguinho fala de comunismo, essas coisas, esses conceitos alucinados... o cara que não paga a porra do financiamento do banco, o banco vai lá e toma.